Ele estava participando de uma operação na Vila Aliança, na Zona Oeste, quando foi atingido na cabeça. Na hora... Parece, né? Que o helicóptero é inatingível, né? Só que o Rio de Janeiro tá de um jeito, o nível do combate é tão intenso que os caras, conseguem acertar, atirar e acertar no helicóptero. Foi nessa operação, Polícia Civil fazendo uma operação contra roubo de vans. Pelo visto aí, usou o helicóptero e os caras meteram bala no helicóptero, vamos entender. Você viu que a gente está acompanhando a operação a operação da Polícia Civil contra uma quadrilha especializada em roubos de vans na Vila Aliança. Muitos tiros. Depois, a informação de que um piloto da COI é alvejado na cabeça e luta pela vida no Miguel Couto. Você vai ter primeiro a reportagem, só para você entender aí de casa, a reportagem do João Pedro Barrocas, que, diretor, foi feita antes da informação de que o piloto tinha sido alvejado, não é isso? Bora rodar. Barricadas em chamas e policiais em posição de combate. Com o apoio de blindados, as viaturas da Polícia Civil entram na comunidade sob um intenso tiroteio. Bandidos monitoram a entrada dos policiais na comunidade. A Dulce tá ali na Play 9 dela, matada ali, o cara pulou, na da Dulce. Passou, Fernando. Cães farejadores são utilizados para encontrar possíveis esconderijos de drogas. O confronto não para, as cortinas de... Cara, o Rio de Janeiro é tão bizarro que você vê isso aqui, ó. Primeiro, né, o volume de disparo, né, de fogos, né, de tiro, são tantos disparos, né, cara, que tu vê uma cena de guerra, né? Cena que impacta, né? Deveria impactar a todos, né? E aí você olha, né? Nessa cena aqui, os polícias ali, ó, todo mundo esperando. Eles sabem que o tiro não tá aqui, né? Mas eles estão lá, ó, tranquilo, né? Aguardando a hora. E a população passando? Que isso? Que isso? Entendeu? É isso, cara. Então, você vê uma operação contra roubo de vans. Meu irmão, tu já viu operação contra roubo de carga, operação contra roubo de carro, operação contra tráfico de drogas, operação para pegar traficante de outro estado que está numa rede hoteleira aqui no Rio, né? Complexo da Penha, companhia, né? Porque virou hotel, né? Virou hotel. Né? Tem spa até, né? Lá no Complexo de Israel, o spa do Peixão, né? Que nós já mostramos aqui. E aí, cara, agora tu vê, né, cara? Para combater roubo de vans, a polícia tem que montar uma mega operação e empenhar um monte de policiais. Provavelmente, né? Não tem mais policiais para operar em outra região do Rio, né? Concentra tudo numa área dessa. Por quê? Porque a quantidade de tiro é enorme, cara. Entendeu? Você vai ver uma realidade dessa aqui, ó. Então, se a polícia não for com 500 homens, com 1000 homens, com um monte de gente, não tem como, né? Não tem como fazer nada. Olha aí. Ó, o vídeo tá em 1:25, né? Então parece que eles estão correndo, mas não estão, não. Se a gente botar o vídeo aqui na velocidade normal, você vai ver que as pessoas estão passando de boa. Andando tranquilo, né? Por quê? Porque eles já estão acostumados, cara. É realidade, entendeu? Faixa de Gaza. Faixa de Gaza. É verdadeira faixa de Gaza isso aqui, cara. Agora, mano, volta. Uma pergunta, cara. Vans não era tudo 2005? As vans, como é que é agora? Não tem mais milícia, não? Nos anos 2000, né? Era controle da milícia, né? Pô, controle da milícia, total, né? Pô, van, tem que pagar a taxa e o cacete, né? Isso aí. Agora... Estão roubando as vans também, mano? Tá estranho, né? Compadre. Aí chamou a polícia, né? Vamos lá. As cortinas de fumaça provocadas pelas barricadas eram vistas de longe. Assustados, os moradores registram as ruas vazias e o clima de medo na comunidade. A clínica da família foi fechada por conta do tiroteio. Os agentes cumpriram mandados de prisão contra vários criminosos. Entre eles, Ian Marley Lopes Ferraz, o tio bebê, de 24 anos. Ele foi preso em casa, em Santíssimo. Todos os presos foram trazidos aqui para a cidade da polícia. O objetivo da operação é desarticular uma quadrilha especializada em roubos de vans que atua principalmente na zona oeste do Rio.
Depois dos roubos, os bandidos desmancham os veículos para revender as peças. José Eduardo Arruda da Silva, de 29 anos, conhecido como Monstrinho, foi levado para a Delegacia de Roubos e Furtos. A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como meta diminuir o número de roubos, receptação e venda de peças de carros que financiam as atividades das facções criminosas. Desde setembro já são mais de 450 presos, além de veículos e cargas recuperados. Investigações da Polícia Civil apontam que só em 2024 a associação criminosa causou um prejuízo de mais de 5 milhões de reais ao setor de transporte no estado. Enquanto a polícia intensifica as operações contra as criminosas, a população segue acuada e refém da bandidagem em uma guerra que parece não ter fim. Ó, essa informação aqui, cara, eu não sei se chama a atenção de vocês, mas a mim chama demais. Vamos lá. Investigações da Polícia Civil apontam que só em 2024 a associação criminosa causou um prejuízo de mais de 5 milhões de reais ao setor de transporte no estado. Enquanto a polícia intensifica as operações... Vamos lá, então. Em 2024, né, essa organização criminosa causou um prejuízo de 5 milhões de reais. Beleza? 5 milhões de reais. Eles assaltam as vans, né? Eles assaltam os passageiros, pelo que eu entendi, assaltam as vans. O que eu quero dizer aqui? O crime, né? Ele movimenta, as ações criminosas causam prejuízos, né? E a polícia, para combater, né, acaba empenhando muito dinheiro também, né? Muito dinheiro. Então, quando a polícia vai montar uma operação dessa aí, quantos milhões quando perde um avião, quando perde uma aeronave dessa, qual o prejuízo que a polícia tem nessa guerra aqui, né? Obviamente, eu não estou sugerindo que a polícia não trabalhe. O que eu estou sugerindo é que a polícia tem que colocar dinheiro e força para que ela não tome prejuízo, né? Enquanto a polícia for ficar gastando dinheiro só entrando na favela, trocando tiro, perdendo a aeronave, perde isso, perde o policial. Quanto custa a vida de um policial? Né? Então, porra, será que quais são os mecanismos, né, cara, para poder evitar que os caras consigam ficar roubando van com a facilidade, né? Esse prejuízo de 5 milhões é um prejuízo relevante, beleza, quem perdeu o dinheiro, né, os donos de vans individualmente, as pessoas ali, eu não sei se é uma cooperativa, não sei o que é, mas o dinheiro que a polícia gasta e a polícia quando perde um homem nessas operações, me parece uma relação estranha, né? Me parece uma relação estranha. E da mesma forma, quando a polícia vai fazer uma operação contra o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas, quando ele traz uma carga, né, lá da fronteira para cá, quando ele traz o armamento para cá, ele não age com violência, porque o cara vem lá, normalmente ele bota um peão, esse peão ganha ali um dinheiro, sei lá, uns 2 mil, 3 mil, 5 mil para trazer o caminhão, né? E dentro tem 5, 10 milhões. A polícia, de repente, se investisse o dinheiro que gasta para poder resolver o problema antes de ter que botar uma operação nesse nível e população no meio, morrendo policial, né? Parece que a estrutura, o gasto público, o dinheiro gasto, vai todo para esse tipo de operação, que eu não estou criticando. Tem que ter. Quantas vezes aqui eu vim aqui pedir operação? Tem que operar, tem que operar, tem que operar, porque é operando que o Estado dá prejuízo para os caras, né? Só que só esse prejuízo aqui, entra ano e sai ano, não é o suficiente, porque ele é irrelevante, né? Aí o cara bota 10 milhões numa carreta para trazer do Paraguai para cá. E o Estado coloca quanto dinheiro numa operação para interceptar uma carreta dessa? Às vezes não bota nem 10 mil, pô, nem 50 mil. Não, 10 mil é um exagero, né? Porque tem se tu botar 4 policiais, e se você for pegar o salário do policial e fazer o prorata ali do tempo que ele fica
naquela operação é irrelevante, comparado aos 10 milhões. É isso que eu tô fazendo raciocínio, entende? Essa operação não vai recuperar os 5 milhões que foi perdido. Beleza? Não vai. Essa e qualquer outra. Se os caras colocam uma operação cara, com uma carga cara, e isso são várias cargas que chegam, né? Nesse caso aqui é roubo de van, né? Mas quando você fala do tráfico de droga, tráfico de arma, o Estado tem que investir por dinheiro suficiente, capaz de dar prejuízo nos caras. Porque os caras colocam muito dinheiro na operação criminosa. Depois de um tempo, a polícia faz investigação. Aí a polícia tem um alvo. Aí a polícia vai lá buscar o alvo. Nessas condições. Vai prender esse cara. E não se consegue apurar, né? Quanto que a polícia gastou? Qual foi o retorno, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Polícia, Estado, tem que saber gerir também o negócio, né, cara? Então, senão, quanto custa para você investir para resolver o problema do Rio de Janeiro? O problema é na bala. Entrar em favela, prender todo mundo, trocar tiro, quanto custa? Quanto custa depois para você resolver o problema urbano do Rio de Janeiro? É muito dinheiro, né? Muito dinheiro que ninguém tem e ninguém vai fazer. Agora, quanto custa para você resolver o problema antes de chegar nessa situação aí? É isso que o Estado não está fazendo. O Estado está fazendo, né, de forma irrelevante, que não consegue evitar, né, a crescente da criminalidade. Então, esse é o raciocínio que eu estou tentando desenvolver com vocês, né? Vai pegar um cara, 2 caras, 3 caras, no máximo. Esse cara vai lá, vai botar dinheiro na operação dele, advogado, vai ficar um tempinho preso. A polícia vai sair e aquele negócio criminoso continua a todo vapor, pô. Entra ano, sai ano, 20, 30 anos, estamos onde estamos. Daqui 20 anos para frente, vai piorar muito ainda. E aí depois, né, vem a história do helicóptero. Vamos ver. Atenção para essa notícia urgente de um policial civil que sobrevoava uma comunidade em um helicóptero e foi baleado por criminosos na cabeça. A Lívia Mendonça tem mais informações ao vivo para nós. O que é isso? Conta tudo e não me esconda nada, Lívia. Pois é, Marcão, essa notícia acabou de ser confirmada. O piloto da aeronave da CORE, Felipe Marques, foi atingido na cabeça durante essa operação policial na comunidade Vila Aliança. A operação começou desde cedo. O objetivo da operação justamente para cumprir mandados de busca, apreensão e de prisão contra uma quadrilha que fazia roubos de vans. Essas vans de turismo, principalmente, eram roubadas aqui no estado do Rio de Janeiro, levadas para o interior da comunidade e lá aconteciam os desmanches, né? E depois as peças eram vendidas. Desde o início da operação teve muita troca de tiros para impedir o acesso dos policiais. Os criminosos chegaram a botar fogo nas barricadas, trocaram muitos tiros com a polícia, inclusive o tiroteio continua intenso na comunidade. E agora a informação que chega pra gente que durante essa operação, ainda há pouco, esse piloto da aeronave da CORE foi atingido na cabeça, o estado de saúde dele. A informação que chega agora é grave, então por isso, inclusive, Marcão, se me permite, a própria polícia está pedindo, né, dizendo que ele está internado no Hospital Miguel Couto e que precisa de doações de sangue. Acabou... Ó, eu vou falar mais da situação do policial, né? Pode chegar essa alerta aqui no meu... Mas preste atenção nesse local aqui, ó. Isso aqui era um bairro no passado, né? Rua larga, né? Rua asfaltada, rua principal com barricada. Olha aqui a barricada, né? Aqui tem outra imagem. Cadê? A gente vai ver aqui, ó. Olha esse trecho aqui. Isso aqui é um lugar como qualquer outro, em qualquer outra cidade do Brasil, pô. Rua larga, passa caminhão, passa 2 carros, passa tudo aqui, passa ônibus, né? Casas simples, mas casas, né? Casas normais, né? Moradia. Isso aqui tinha que ser um bairro como qualquer outro, mas não. Tem barricada e tem esse nível de arma, esse nível de confronto. Que realidade é essa, cara? Olha isso, vamos lá. Aí. É isso, aqui. Olha isso. Pô. Aí por isso que o cara que vem de fora, ele entra num lugar desse, ele acha que ele tá no bairro normal, pô.
Se tu mora em qualquer outro estado, Mato Grosso, Goiás, qualquer outro lugar aí, né? Seja região sul, centro-oeste, norte, nordeste, você tá entrando aqui, é um lugar normal, que vai ter um comércio, vai ter rua larga e tal, e você parece que é um bairro, mas não. Tem capacidade de atingir o piloto do helicóptero, o policial piloto do helicóptero, né? Com barricada, com tudo isso, né? Então, vamos aqui ouvir sobre a situação do policial. Está internado no Hospital Miguel Couto e que precisa de doações de sangue. Acabou de chegar essa alerta aqui no meu celular e eu repasso também para todos que estão nos assistindo. Mais uma operação em andamento aqui no Rio de Janeiro, Marcão. Obrigado a você pelas informações. Então agora, policial baleado na cabeça. Ele estava em um helicóptero quando foi atingido. Eu vi a marra que o cara sai. Aí, o preso. Olha lá. As informações, então agora, policial baleado na cabeça. Ele estava em um helicóptero quando foi atingido. Impressionante. Olha aí, ó. Vê? Criminoso no Brasil é assim, pô. Amarra. Cabeça erguida aqui, ó. Balançando. Por quê? Porque o cara vai ser solto, pô. Ele já sabe, não vai acontecer nada. O bobear vai passar o Natal em casa. Bobear não, né? Acho que é quase uma regra. Aí o cara sai assim, pô. Né? Olha o prejuízo, né, que os caras causam, cara. É uma operação criminosa que funciona a todo vapor, que movimenta dinheiro de tempo em tempo, né? Depois de um trabalho de investigação, vão lá pegar o cara. Pra pegar o cara, você vai ter o helicóptero baleado, o polícia vai morrer, o policial vai morrer, a população vai ficar em desespero, vai ter um intenso tiroteio, e aí quando consegue prender o cara tá numa boa casa e ele sai nessa marra toda. É isso, né? Esse é o resumo do negócio, né? O cara, quando ele já tá grande, forte, né? Que já movimentou dinheiro, é muito mais difícil, pô. Você tem que evitar uma construção social, cultural, tirar as pessoas, tirar esse convite do crime, e o Estado tem que botar dinheiro, muito dinheiro, né, antes que essa estrutura chegue nesse nível, pô. Vamos lá. Né? Se não entrar com as forças de segurança, meu irmão, começar a retornar realmente Exército, Aeronáutica, Marinha para dentro das comunidades do Rio, aqui em São Paulo, para combater de vez aí o tráfico, a milícia, combater de vez aí esses criminosos, nós não sabemos aonde mais nós vamos parar. Porque Ó, isso é excelente, né, cara? Você começa a ver, nesse caso aí, SBT Rio, pode tirar, mano, volta. Você começa a ver o repórter já caindo na real, né? Você vê o âncora do jornal dizendo, ó, se não começar a botar força policial, exército, marinha, aeronáutica, né, dinheiro, o Estado investir nisso, a prioridade do Estado é essa, não tem jeito, cara. Então, assim, a gente fala aqui, a SBT falar, Record falar também, Globo, todo mundo pedindo, né? É sonhar demais? Aí depois disso, vem a pressão da sociedade, você começa a se conscientizar, você começa a se revoltar, né? E aí, depois disso, quem sabe o político se movimenta, né? Vamos lá que tem um outro vídeo aqui sobre o policial baleado, pra gente poder entender. Agora é Band de jornalismo, então passamos um vídeo da SBT, 2 vídeos da SBT, e agora na Band. Piloto de helicóptero da Polícia Civil baleado em operação no Rio. Vamos lá. De um helicóptero da Polícia Civil foi baleado hoje durante uma operação da polícia. O Pedro Dobal já está ao vivo, vai trazer mais detalhes pra gente. Pedro, traz mais detalhes, de fato aconteceu com esse piloto. Bom dia. Cassius, bom dia mais uma vez, bom dia a todos. Isso aconteceu agora há pouco. Ele estava participando de uma operação na Vila Aliança, na zona oeste do Rio, quando foi atingido na cabeça. Na hora, o outro piloto que estava na aeronave precisou pousar o helicóptero. Em seguida, eles foram para o Hospital Municipal Miguel Couto, que fica na Gávea. Ele segue internado na unidade, passa por cirurgia, até porque o projétil ficou alojado na cabeça. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Esse piloto foi identificado como Felipe, ele que inclusive atua na Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, uma espécie de grupo especializado da Polícia Civil. É um helicóptero da CORE, inclusive, que estava atuando nessa operação de hoje. Um helicóptero que conta com uma proteção balística, não é exatamente uma blindagem total. É uma proteção balística que é feita por meio de placas colocadas para proteger os policiais, mas essas placas elas não protegem todo o espaço do helicóptero e também não suportam
suportam todo tipo de calibre. Então, dependendo da posição do disparo, até mesmo do calibre da arma usada, o tiro pode sim ultrapassar essa suposta blindagem, essa proteção balística. Fato é que ele segue no hospital, está passando nesse momento por cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto com um estado de saúde gravíssimo. Essa operação realizada hoje, ela tinha o objetivo de combater uma quadrilha especializada em roubo de vans essas que depois eram desmanchadas para venda de peças. Operação que acontece desde cedo, a gente recebeu inclusive imagens feitas por moradores que mostram os helicópteros da Polícia Civil circulando na região, sobrevoando a região da Vila Aliança, na Zona Oeste, ali na região de Bangu. E a gente lembra também, Cassius, que há cerca de um mês houve um caso muito parecido, um helicóptero da Polícia Militar que foi atingido por disparos também. Nesse caso, ninguém se feriu, mas o helicóptero chegou a fazer um pouso forçado num quartel da Marinha na Avenida. Ó, essa imagem aqui... Também, nesse caso, ninguém se feriu, mas o helicóptero chegou a fazer um pouso forçado num... Bom, você viu que enquanto o repórter falava, ficava passando um helicóptero aqui sobrevoando, tinha uma área de mata, né? Foi aqui nesse ponto aqui, ó. Olha lá. Então, você tá vendo que o helicóptero tá sobrevoando, né? Do outro lado ali dessa área de mata deve ser aonde tá rolando o tiroteio, né? A favela e tal. O que acontece? Quando você coloca um helicóptero sobrevoando uma área dessa, parece, né, que o helicóptero é inatingível, né? Só que o Rio de Janeiro tá de um jeito, o nível do combate tá tão intenso que os caras, pô, conseguem acertar, atirar e acertar no helicóptero. E fatalmente vai acontecer o que aconteceu hoje. É uma fatalidade. O cara lá de baixo conseguir acertar na cabeça do policial no helicóptero em movimento, pô. E agora, o cara atira, meu irmão, com tanta intensidade na direção do helicóptero que uma hora eles acertam. Agora, por que eles estão atirando? Porque o helicóptero, provavelmente, né, não posso afirmar, mas provavelmente, pelo que a gente acompanha, ele tá fazendo o trabalho só de reconhecimento, ele tá, de repente, sendo os olhos, né, da equipe que tá no terreno. Se esse helicóptero tivesse padrão, aquela operação lá contra o matemático, que é a polícia do helicóptero com atiradores, né, e se o helicóptero tivesse, pô, jogando fogo para baixo, o cara não estaria confortável para ficar disparando e acertando o helicóptero. Então, assim, já é uma dificuldade você botar um helicóptero numa operação policial, que dirá você botar um helicóptero com poder de fogo, né, para fazer combate e para poder, né, ser um diferencial, né? As limitações que o Estado impõe para a polícia produzem esse resultado aqui. A polícia coloca uma estrutura policial para fazer a operação, mas tem limitação de recurso, tem limitação de permissão legal, né? Ou judicial. Aí o que acontece? Criminoso, empoderado, com armamento pesado, confortavelmente, causa prejuízo no Estado. Então, se o Estado for com força máxima, toda a força possível, né, o negócio vai ser diferente. Eles vão ver numa situação onde eles não têm outra saída, né? Não dá para combater. Agora, eles estão em vantagem. Eles vão combater e eles vão dar prejuízo. Porque eles investiram muito dinheiro na operação deles. E o Estado? O Estado, uma vez ou outra, vai lá e bota umas moedinhas, bota os policiais lá, com limitação, e aí perde. É isso. A gente está repercutindo aqui, ó, quantas vezes operações policiais, e quantas vezes nós estamos vendo o Estado e a sociedade perdendo. É muito comum. Mano, Walter, quantas vezes aqui? Policial morrendo, população morrendo, Sempre. números de mortes. A gente não vê mais volume. A polícia opera e não mata mais ninguém, pô. 2021, 27 no Jacarezinho, mais não sei quanto. PRF foi lá em Varginha, mais não sei, mais 20 e tantos.
2 também. Complexo da Penha, mais 12, depois mais 8, com a PRF, com todo mundo. Hoje PRF não opera junto. Os caras da PRF estão passando um perrengue. Tá arriscado todo mundo ser preso. Né? Gastando um dinheiro absurdo com advogado. Né? O Estado, ele toma prejuízo e depois ele dá prejuízo para a polícia. Ele toma prejuízo do crime o tempo todo. Quando a polícia consegue ganhar, o Estado vai lá e dá prejuízo na polícia. Nos policiais, nos CPFs, né? Na polícia não, nos CPFs. Aí, cara, é uma guerra perdida? Com certeza. Não tem como, né? Esperar um outro resultado, acreditar num outro resultado, é inocência, ignorância e inocência. Vamos lá. Quartel da Marinha na Avenida Brasil, principal via expressa do Rio de Janeiro. Na ocasião era uma operação no chamado Complexo de Israel, com o objetivo de prender o Peixão Álvaro Malaquias Santa Rosa, que domina o tráfico de drogas ali na região. Quando os agentes estavam chegando perto dele, segundo a polícia, os criminosos então dispararam contra o helicóptero. Na ação de hoje, que aconteceu em Bangu, na Vila Aliança, zona oeste do Rio, o alvo era uma quadrilha de roubo de vans. Repetindo, o piloto desse helicóptero segue em estado gravíssimo e está sendo operado nesse momento. Colegas, inclusive, já se mobilizando para começar uma campanha de doação de sangue. Cássius. Perfeito, Pedro. Obrigado pelas informações. É isso. Qualquer operação vai produzir esse resultado. Você vê, quando a polícia vai num complexo da Penha, é esse mesmo resultado. Intenso tiroteio, sociedade no meio, a polícia sofre tiro e perde. Perde policial, perde inocente, não tem nada a ver com a história. Polícia foi no Complexo de Israel. Idem. Agora foi na Vila Aliança, lá em Bangu, zona oeste. Perde também. A polícia tá trabalhando. Beleza, tá operando. Só que não tem como não dar esse destaque, né, cara? Então, não estamos pedindo para a polícia não operar. Não é isso. Acho que a polícia tem que operar. Porém, tá na hora de dar resultado. Né? Tá na hora, de repente, de ir com mais força. Para isso, precisa de um plano, precisa do político, precisa do governador, precisa do governo federal, precisa de mais coisa, né? E aí, mano, Walter? O que tu tem a dizer? O camarada salientou aqui que é ponto 30 e ponto 50, né, que eles utilizam, os criminosos utilizam para atingir o helicóptero, né, da polícia. A gente viu em diversas vezes o Morro dos Macacos, na Cidade de Deus, onde os policiais eles foram atingidos no helicóptero. Não é um armamento, não é uma metralhadora comum, é de fato uma arma para chegar a pousar ou derrubar, como aconteceu anteriormente. Não foi esse o caso, né? Mas infelizmente vitimou o policial, foi alvejado. Geralmente são armas de altíssimo calibre, né? Não é às vezes o 762, às vezes até uma ponto .30, uma ponto .50. E como o repórter falou ali, né? A blindagem do helicóptero, ela não é total, né? Ela tem alguns pontos de vulneráveis, né? Então acabou sendo atingido. Até isso, né? É adaptado, mano, volta, né? É uma adaptação. Bom, como que esses caras promovem essa guerra? Com muito armamento, né? Com muito dinheiro, né? É um fluxo financeiro absurdo e tem dinheiro suficiente para se fortalecer, comprar setores do Estado e se nada disso funcionar e for preso, eles vão botar dinheiro também para ser solto.